Porque eu não saí às ruas no dia 7 de setembro de 2021 e porque você não deve acreditar em salvadores mundanos. Sou Felipe Capovilla e este aqui é o canal Mude Sua Rua, tá bom? Eu não saí às ruas no dia 7 de setembro porque eu não acreditava. Porque eu não acredito nesse tipo de manifestação. Eu não acredito nesse tipo de alívio psicológico, nesse ir às ruas para delegar. Ir às ruas implica um desafio político. Ninguém representa mais você do que você mesmo ali. Estar na rua é estar plenamente presente, é estar exposto ao que for, tá? Você tem que estar realmente ali de corpo e alma, e é sempre assim que eu saio às ruas. Eu sempre saio ali, ó, se for necessário eu morro aqui. Tanto que eu tenho até com essa camiseta aqui, ó, que é Pro-Life, Pro-God, Pro-Gun, que são as 3 coisas que eu sairia realmente às ruas, para defender a vida, né, contra o aborto, contra o assassinato de bebês, para defender a liberdade de culto, e para que a gente possa se armar, para que possamos ter estruturas reais de defesa, seja ao lobo que fica à nossa espreita, né, o marginal, o bandido, seja até mesmo ao Estado. É por esses 3 fatores que eu sairia às ruas hoje. Mas sairia dentro de um desafio político, coisa que não foi o que ocorreu no dia 7 de setembro. Eu sabia disso e já não saí mesmo, entendeu? Por mais que milhões saíram e saíram de maneira legítima, saíram com um clamor legítimo por liberdade. Mas esse clamor por liberdade, ele estava ali clamando a alguém, sabe? Ó, nos conceda a liberdade. Nós autorizamos você, presidente, a nos dar liberdade. E aí, assim, tem uma sofisticação aí no entendimento de política, que política você tem que saber interpretar entre aquilo que é discurso do agente e aquilo que de fato é o curso de ação. As pessoas confundem as duas coisas. As pessoas acham que porque um discurso é forte, porque um discurso é bom, que o curso de ação daquele agente vai ser condizente com isso. E o governo Bolsonaro já tem mostrado várias vezes de forma recorrente de que o discurso que o Bolsonaro sustenta não é o mesmo das ações do governo, entende? O Bolsonaro se colocou contra os fechamentos, só que a lei que amparou isso, lá no dia 6 de fevereiro, foi a lei 13.979 de iniciativa do governo, principalmente a parte já nefasta de compulsoriedade de injeções, etc. Então, assim, depois você observa, por exemplo, o que eu já estava vendo antes, fala-se de liberdade, etc., mas se viabilizou um decreto que é o 10.046 de 2019, que é um decreto que cria um cadastro biográfico, biométrico e biológico dos cidadãos. Tudo isso já dentro ali do governo, prontinho para ser usado por um governo totalitário, porque ainda cria também um alinhamento, digamos assim, uma estrutura mais bem estabelecida de formatos de informação. Então tá no jeitinho ali já, né? Um governo que realmente fosse soberano não ia deixar passar uma merda dessa. Depois a gente teve a prisão em segunda instância, que foi que o STF jogou ao chão, e isso já gerou aí uma puta de uma instabilidade jurídica, né? O nosso ordenamento jurídico já caiu em novembro de 2019. Depois a gente teve a lei 13.979, a forma como ele se colocou durante todo esse processo foi de fato fraca. Falava uma coisa, mas não agia politicamente. E aí, nas últimas semanas, a gente teve grandes manifestações, grandes gestos, até que culminou nessa, que foi talvez a maior já vista. Milhões e milhões de pessoas às ruas. Só que milhões e milhões de pessoas para pedir. E aí, quando você pede, quando você coloca toda a sua autonomia, toda a sua capacidade na mão de uma pessoa, de um agente político, acreditando que ele tem a melhor das intenções, e talvez no limite, talvez até tenha, talvez ele só seja um pouco inepto politicamente em alguns aspectos. Quando esse agente político faz algo diferente do que você esperava, ou age de maneira fraca, você fica frustrado. Você fala, putz, ai, nossa, eu fui trouxa, né? Ninguém quer ser trouxa. Todo mundo quer agir em verdade, quer agir de maneira séria, né? Quer dispor do seu tempo de maneira séria. Então, quando você sai à rua e fala, putz, eu fui trouxa, ou como você vê os caminhoneiros que pararam esse período, estão aí
já há alguns dias acampados, etc. E aí, de repente, o presidente fala para eles voltarem. Fala, nossa, estou sendo trouxa. E aí que isso gera? Isso gera frustração em você. Gera frustração, você fala assim, não vou participar mais dessa merda. Não vou mais tomar parte nisso. Política é tudo uma bosta mesmo. E aí o que a gente tem? A gente tem de fato a desagregação, o enfraquecimento e aquilo que realmente fortalece vinda de forças estrangeiras e essa putada toda aí de Brasília continuar nos controlando. Mais do que tomar Brasília, aquilo foi fantástico, que esforço da população, que esforço dos caminhoneiros também, né? Quanta gente, quantas milhões de pessoas para tomar aquela merda daquela esplanada que sempre parece vazia. Não, encheu a esplanada, como acho que nunca, eu pelo menos nunca vi nada parecido com aquilo. Mas tanto esforço para tomar Brasília, uma cidade de burocratas, uma cidade isolada, quando na verdade o que a gente tem que fazer é esvaziar Brasília. Esvaziar Brasília de sentido, esvaziar Brasília de atenção, esvaziar Brasília de poder. Termos poder de fato nas nossas ruas, nos nossos bairros, nas nossas cidades. O poder começa aí, não começa lá. Entendeu? Aquilo ali é uma emulação de poder. Quando todo mundo fica voltado para aquele pardieiro, para aquele prostíbulo, né? Você não age aonde você realmente pode ser relevante. Porque tomar Brasília como tomaram e se manter lá aquela quantidade de pessoas seria quase que impossível. Você precisaria de uma rede inteira de praticamente 3 vezes, 4 vezes mais pessoas engajadas para sustentar uma quantidade de pessoas daquela ali botando uma pressão no Congresso. E é isso que eles olharam um monte de pessoas desagregadas. Tanto que, novamente, o grupo mais sério, o grupo que agiu de fato e que trouxe alguma possibilidade mais forte de mudança, é justamente os caminhoneiros que estão engajados, articulados aí desde 2018, pelo menos, entendeu? E aí você repara, um grupo engajado esse grupo pode ameaçar o estamento burocrático. Não à toa o Bolsonaro, como amortecedor, como um agente político para criar um hiato aí, para envolver a população, para deixar a população, ele vai fazer alguma coisa. Não, porque tem os generais, porque não sei o quê. O Bolsonaro virou e falou assim, desmobilizem, liberem a pista e tal. E os caminhoneiros não tendo para onde levar totalmente isso, porque estão agindo com o coração, estão agindo de maneira patriota e na medida que podem, falaram, então como que a gente vai fazer se o líder tá falando para voltar, aquele que a gente deposita toda a nossa esperança, entendeu? Então nós precisamos fazer o caminho longo. É nessa linha que eu desenvolvo o Mude Sua Rua. Tá? A gente precisa ter primeiro um discernimento correto sobre a política, entender que a política trabalha esses elementos de frustração o tempo todo, sabe? De que a política, de que o poder é muito mais etéreo do que a gente acredita que ele seja, né? De que todos esses elementos do Estado são emulações, de que você pode criar poder junto com pessoas articuladas em meios, tendo um argumento verdadeiro, um argumento forte, tendo por que falar com as pessoas, por que a gente se congregar. E é isso que eu explico aqui no canal. Também trago e vou trazer logo uma chave da onde a gente... Essa é uma chave interpretativa, mas como usar essa chave interpretativa de uma maneira que você faça esses caras trabalharem de verdade. Mais à frente eu vou trazer também. Então assim, não se frustre, sabe? Não coloque toda essa energia nisso. Não, você está se sentindo otário, está se sentindo besta? Normal, política, eles fazem isso mesmo, é a máquina de frustração, entendeu? Mas você pode ser sim efetivo, só que você tem que ter inteligência e nós precisamos fazer o caminho longo, que vem de lá da nossa base, que vem da nossa atuação local, que vem de atuação de um processo de replicação de boas práticas para que a gente diminua essas estruturas de poder, para que a gente tenha pessoas mais fortes, e não agentes políticos, para que você, pensando enquanto pessoa, você realmente constrange os agentes políticos a fazer o que precisa, e assim a gente expande a sociedade em si, as pessoas perante o Estado, e não o Estado avança sobre nós. Não fique com pensamento de agente político, não fique com pensamento justificador em relação a covardes, em limite, entendeu? Não vincule toda a sua vida a isso. Mas não deixe de acreditar também que é possível sim
com você articulado com outros, fazer a diferença. Então comece por mudar a sua rua. Sou Felipe Capovilla e estou aqui para servir nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.